Olá pessoal, vamos de mais notícias do Botafogo, mas antes não esqueçam de se inscrever no canal e deixar o like. O Botafogo venceu o Ceará por 3-2 nesta quarta-feira, em partida válida pela 10ª rodada do Brasileirão, adiada por conta do calendário. O confronto, disputado no estádio Newton Santos, contou com 5 gols e momentos marcantes para a torcida alvinegra. Foi a última exibição do Glorioso diante de sua torcida antes da disputa do Mundial de Clubes. A vitória, com gols de Mastriani, Alex Telles e Marlon Freitas, deu ainda mais moral para o elenco comandado por Renato Paiva, que já soma 2 vitórias consecutivas na competição. Além do resultado positivo, a noite marcou a despedida de Igor Jesus no Newton Santos. Vendido ao Nottingham Forest, da Inglaterra, o atacante foi homenageado com um bandeirão após o apito final, mas não conseguiu deixar o dele na rede. Durante o intervalo, outro nome ganhou os holofotes. Luiz Henrique, eleito Rei da América em 2024, foi homenageado no gramado do Newton Santos. O atacante, destaque da campanha vitoriosa na Libertadores, recebeu uma placa das mãos da diretoria. Com 55 partidas desde sua chegada ao clube em fevereiro, LH somou 12 gols e 6 assistências. Um de seus tentos mais importantes aconteceu justamente na final do torneio continental, eternizando seu nome na história do clube. Luiz Henrique foi homenageado pelo clube no intervalo do duelo com o Ceará, no Newton Santos. Sua dedicação, talento e amor pela camisa alvinegra eternizaram seu nome na história do clube, publicou o Botafogo nas redes sociais. Além da Libertadores, Luiz Henrique foi peça-chave no tricampeonato brasileiro. Em 2024, o Glorioso conquistou a Série A e repetiu um feito que só Santos e Flamengo haviam alcançado antes. Aos 24 anos, o atacante chegou a ser convocado para as eliminatórias sul-americanas e vive grande fase também no futebol europeu. Agora vamos a mais um vídeo. Não esqueça de deixar o like. E também aqui na nossa descrição para vocês poderem achar e com certeza presentear a pessoa que você ama. Entre agora na GoCase, parceira do canal do TF. Eu tenho certeza que vocês gostarão bastante de presentear quem você ama e com produtos de altíssima qualidade. O Botafogo, ele tem duas contratações acertadas, né? Dois jogadores que já estão, inclusive, treinando com os companheiros do Espaço Lunier. Tratam-se, né, de Caio Pantaleão e também Álvaro Montoro, que hoje serão apresentados oficialmente à torcida alvinegra com uma entrevista coletiva na parte da tarde lá no estádio Newton Santos, e domingo viajarão para o Super Mundial. Caio Pantaleão, um zagueiro experiente de 29 anos, e o Álvaro Montoro, um jovem jogador de 18. Ali você tem 2 pontos, né? Um zagueiro rodado e um jovem meio-campista, né? E você tem algumas negociações que também estão acontecendo nos bastidores. 2 jogadores estão com digamos que o nome de encaminhado, né? Que é que a gente pode colocar assim. Tratam-se de o Joaquim Correa, o jogador que pode ser um atacante, o ponta. Vamos colocar a nomenclatura do Joaquim Correa como atacante. E também o Arthur Cabral. E com isso você teria estas contratações de jogadores já mais rodados, no caso os 2 atacantes, para o Super Mundial. O Correa de 30 anos fará 31 mais para a reta final do ano, e o Arthur Cabral de 27. Você tem jogadores já mais experientes e você começa a entrar numa linha parecida com a linha da temporada de 2024, de mesclar juventude com experiência. E foi algo que deu muito certo no Botafogo, campeão de tudo na temporada passada. E você, quando vai ao mercado e contrata jogadores assim, você começa a ter mais experiência no teu plantel. E era aquilo que a gente cobrava, que eu já cobrei várias vezes, falando que eu via que o Botafogo precisava ter jogadores experientes. E eu sentia falta disso. E quando você vai, teoricamente, para substituir o Jair, que deve ir para o Nottingham Forest, provavelmente, você vai e contrata um zagueiro mais experiente. E a partir desse momento, você deixa a sua zaga com 3 zagueiros mais experientes, experimentados. Caio Pantaleão, Bastos e o Alex Barbosa. Ficaria apenas com David Ricardo como jogador mais jovem. Aí você vai para o meio-campo e para o ataque. Você só contratou jogadores muito jovens essa temporada e ainda alguns estão abaixo do que a gente poderia esperar, né? O Botafogo, ele
trouxe o Nathan Fernandes, que é um jogador que eu acredito ainda que possa dar certo, o Santi Rodrigues, que é um jogador que possa dar certo, mas ainda meninos sem tantas experiências. E você agora vai para dois caras pesadaços em relação a histórico do futebol, jogadores já rodados no mundo europeu, que é algo que você tem um nível de competitividade lá em cima, Joaquim Correa e também o Arthur Cabral, jogadores mais experientes. Então, sai o Igor Jesus, de 23, está vindo o Arthur Cabral, de 27. E você está trazendo o Correa, de 31. Ainda é muito experiente, mas ao mesmo tempo não é tão jovem. Um jogador que tem lenha para queimar numa boa idade. Isso é importante. Pegando o Super Mundial, que é um torneio onde você terá que possuir cabeça para jogar contra equipes pesadas como o PSG e também o Atlético de Madrid, e até mesmo a estreia contra o Seattle Sounders, você vai precisar de ter um time também muito cascudo, porque é o dono da casa, o estádio estará cheio, e mesmo sendo um adversário mais fraco, jogando em casa, você não pode dar mole. Lembra muito os jogos iniciais de Copa do Mundo, né? Quando você tem um time, uma seleção forte, jogando contra uma seleção mais fraca, porém essa seleção mais fraca com o apoio do público. Mas o meu entendimento, esse é o caminho certo, de você buscar jogadores importantes. E o dia de hoje será muito importante para todas essas negociações. Botafogo, ele deve chegar na linha de finalizações com Joaquim Correa e com Angel Correa, com Joaquim Correa e com Arthur Cabral, perdão. Você deve chegar na linha de finalizações com esses dois jogadores, que é importante o Botafogo fechar com esses caras visando a temporada, de você finalizar com eles visando o ano, e você já também ter uma tranquilidade maior. A semana foi muito agitada para o Botafogo, atrás dos reforços para o Super Mundial. Gostei das movimentações, cobrava isso mesmo, de ter mais experiência no nosso time. O nosso time passou a ser mais experiente, e agora é que o técnico Renato Paiva é um bom jogador. A gente tem um time, no meu entendimento, fortalecido, um elenco fortalecido para o Mundial. Até a gente vai perder o Igor Jesus depois do Mundial. Falando do Super Mundial, do Mundial de Clubes. Para o Mundial de Clubes, você pode ter dois centroavantes e prateleiras altíssimas, né? Do caso, o Igor e também o Arthur Cabral. Você pode ter o Joaquim Correa para fazer um papel de um segundo atacante, se você quiser. Se você pensar em jogar no 4-4-2, como você estava jogando nos últimos jogos, seu ataque pode ser para o Mundial o Igor Jesus e o Joaquim Correa. Savarino pode fazer um papel de meia ponta, como fez contra o Fluminense, jogando pela esquerda e vindo por dentro para armar. Arthur, o outro Arthur, o Rei Arthur, o Baixolinho Arthur, direita, vindo armar para um 4-4-2. Se você quiser um 4-2-3-1, você também pode fazer. Se você quiser fazer um time com mais pegada no meio campo, você consegue. Botafogo monta um bom elenco para o Super Mundial, claro, se essas duas negociações que ainda faltam, elas chegarem e o Botafogo conseguir ter um time equilibrado para o Mundial de Clubes da FIFA. Tô feliz com os reforços que o Botafogo já finalizou. Álvaro Montoro é uma joia do futebol sul-americano. O Caio Pantaleão é um bom zagueiro. E essas duas negociações que estão para acontecer são de grandes jogadores. E o Vitti, como eu falei com vocês, eu acredito que o Botafogo ele deu um passo atrás por causa da contratação do Arthur Cabral e pelos valores que são altíssimos do Jovic, né? Então é mais fácil, talvez, o Botafogo segurar essa verba para reforçar depois do Super Mundial em algumas posições carentes. Vamos ver o dia de hoje, que será agitadíssimo em relação ao nosso glorioso. Obrigado, gente. Obrigado pelo carinho. Without wasting any time, John Tex makes an announcement, a package of reinforcements for the World Cup. Hey guys, I'm Alan Santos, and I'm here this Thursday afternoon bringing you the latest information about the most traditional club in Brazilian football. Of course I'm talking about Botafogo, of course I'm talking about Glorioso. Before we get to the information about the most traditional team, I'd like you, as we always do every day, to like it. Likes are very important for our work and really help this video, this newsletter, to reach more Glorioso fans. And the goal of subscribers is 380,000. We're reaching this mark thanks to you, Glorioso fan. So, I'm already leaving your like,
also leaving your interaction and also your subscription. Let's continue together for the information about the most traditional team. I just want to apologize again to you, fan, who follows us every day here at BTB Esports. Yesterday I couldn't bring you the newsletter because I was stuck at the airport. I ended up there and having problems at immigration and ended up without internet to record the report. Later, I was able to watch the full broadcast of BTB Esports in Botafogo's 3-2 victory at the Newton Santos Stadium. And then there was even a goal by Marlon. Look, when you don't watch, there's a goal by Marlon Freitas and a goal by Maestriani. It was Maestriani's first goal this season, in the year 2025, right? That shows a lot why Botafogo is already racing against time to make signings. Surprisingly, Igor Jesus, who ended up saying goodbye there, to the Glorioso fans inside the Newton Santos Stadium. There was a lot of commotion, a lot of celebration for, this departure of the player, who is an idol, right, who is an idol. Not a celebration because he left, but a celebration because he became an idol within Botafogo. He will be greatly missed by the Glorioso fans. He scored important goals in the Copa Libertadores and also in the Brazilian Championship. And, already, during this season, he has helped Botafogo a lot, for example, to get a spot in the knockout stage of the Copa Libertadores. He scored the goal against the LOL team, on that day when they were struggling, with one less player again. He was there in the right place, at the right time to put the ball in the goal. So, yeah, the Glorioso fans, of course, wake up sad knowing that he will be leaving after the Superclub World Cup, but he is another idol in the Botafogo gallery, right? Let other idols come, right? And that is why John Textor against time. Quickly, just taking a break here in this newsletter to also bring you Alpha. Alpha is a sponsor of BTB Esports and this newsletter is in Alpha's name. Okay? They have the best odds on the market. Today there is a game of the Brazilian national team. We will be there, okay? I'm already in Guaqui for this match at 8 p.m., Brasilia time, 6 p.m., Guayaquil time for Brazil and Ecuador in this important game. Inside Alpha, you have the best odds on the market, quick withdrawal via Pix, it's 100% regulated. So, if you're going to place your bet on the Brazilian national team's game, do it at Alpha code here on the screen and pinned link within our comments. Speaking of a reinforcement package and John Textor racing against time. And this morning Botafogo announced Caio Pantalão, a 29-year-old player, champion, right, from Luis Henrique's Zenit who was also present yesterday at the Newton Santos Stadium. He is the newest reinforcement of Glorioso, joining Álvaro Montoro. Now within this window of arrival, there are less than 5 days left until the end of this window. Botafogo is racing against time to close a package. Artur Cabral needs to reach a consensus with his Benfica team. Botafogo is looking for a consensus with the team to hire him. Botafogo has a few fronts, okay? JP Fragoso, my partner at Globo, brought the information about Angel Correa, an Argentine player who was ** in the Argentine national team squad. In 2022, he ended up being cut, including for Thiago Almada, to take his place. There he had an injury. Unfortunately, he ended up leaving the World Cup, but he made history with the team, also with Internacional de Milan. He was a finalist in the Champions League. He has everything agreed with Botafogo to arrive, already, this coming weekend in Rio de Janeiro and sign with Botafogo. He is not a center forward by nature, he is a player who often goes out to get the ball, a fake name, a player who is a little more mobile. I really like him. He is 30 years old. He clearly arrives to be a starter in Brazilian football. Another name, as I said, is Artur Cabral. Botafogo needs to reach an agreement with the Benfica team regarding payment. Well, the team wants around 15 million euros, Botafogo wants to pay a little less than that, okay? To sign the player, he has played for Ceará, Palmeiras, Basel, Fiorentina and now Benfica, and he is back trying to return to Brazilian football and also be a bit more of a protagonist to perhaps make it to the Brazilian national team. And the last-minute information that our colleagues also brought from GE, JP Fragoso and TF also brought this information about Luca Young.
The Serbian has been a Milan player for the last 2 seasons, having played for Real Madrid and Fiorentina. A center forward, he is the one who plays inside. He plays really well. In my opinion, he would be left out in Brazilian football. So, Botafogo is rushing to fill these gaps in the attack. Another name that is also emerging with great force, and Botafogo wants to close it very quickly. This is Inestrosa, a player for Atlético do Nacional, who had a spectacular first phase. He is a Palmeiras player, an Atlético Nacional player, and the asking price is around $10 million. Botafogo would have to pay around $10.60 million more to sign the player. So there are these issues, and for Botafogo to be able to close these negotiations as quickly as possible to be able to count on these players for the Club World Cup. So Joxto is racing against time to close a package of reinforcements. Now you will follow the mixed zone Igor Jesus talking to BTB Esports about his last time at the Newton Santos Stadium as a player. Stop there, stop there. Silence, silence. Rafael, calm down. Good evening. I would like you to talk a little about this farewell here at Newton Santos. You didn't manage to score a goal today, but Botafogo came out with the victory, entered the Brazilian Championship Day, and you are saying goodbye to this crowd here at Newton Santos today. Yes, good evening. I think the most important thing is to win the game, right? A little bit, my heart is a little bit heavy, but that's part of a player's career. Yeah, now I'm going to follow a new path. I also hope to be very happy and thank the fans for the recognition, for everything I've done here. Everyone will be in my heart, especially because it's the club I identify with a lot. It's a club I love so much. We're known for the mosaics, and today there was a surprise for you. How was your farewell? How was your heart? I'm happy for the recognition, right? For the party the fans threw for me. It's gratifying to see you there. Seriously, can I give an interview looking at this guy, man? I'm happy for the recognition they have for me, because they've always believed in me. Of course my heart is a little bit heavy, especially because it's a club I love, but that's it. Now I'm moving on to new challenges. I hope to have a great stint in Europe too. Igor, hey, go ahead, talk to me, just do it. You mentioned the great run, but we have the World Cup ahead, right? Botafogo fans are expecting a lot of goals during the World Cup. Do you know what you can do? Do you know how to do it? No, of course. I think it's a very important championship for the club. I also hope to bring a lot of joy to the fans. I want to do my best, but have a great campaign. Igor, Botafogo was the team that launched you to the Brazilian national team and now to European football. And how do you define your time at Botafogo, besides being, of course, victorious? Dude, Botafogo actually reopened the doors for me again so I could follow my dream, right? Because I came to the Emirates 2 years ago with a lot of knee injuries. And when I came back to Brazil, I think I really wanted to feel the power of playing football, because I was a little disillusioned and Botafogo opened the doors for me. I had great achievements here, being the champion of the Brazilian Libertadores, being able to make it to the national team. I think this has given me renewed energy, showing that I am capable and that I am confident now, and I hope to perform well so that I can vote for the national team. Igor, I spent 11 months at Botafogo, scored 15 goals, scored 6 assists, won the Libertadores and the Brazilian Championship. What do you consider to be your most memorable moment wearing the black and white jersey? And do you feel like you are leaving the club as a Botafogo idol? Oh, man, actually only the fans can say that. I just know that I had a victorious moment here, okay? Seguinte, galera, hoje vamos ver como joga o centroavante Arthur Cabral, que o Botafogo está interessado na sua contratação. Existem até informações que o Botafogo já tem negociações avançadas pela contratação do Arthur Cabral, que chegaria para substituir o Igor Jesus. Mas como joga o Arthur Cabral? Vem comigo que eu vou te mostrar no vídeo de hoje. Arthur Cabral é um centroavante que atualmente joga no Benfica de Portugal. Brasileiro de 27 anos de idade, 1,86 m de altura, que chuta preferencialmente com o pé direito,
e tem o valor de mercado em 10,3 milhões de euros, mas o Botafogo estima pagar 15 milhões de euros pela contratação do Arthur Cabral. Jogador que tem como seus pontos fortes a alta pressão e pontos fracos o controle de bola. Atua realmente como um centroavante, e ele tem aqui uma nota média de 6,87. E jogando na Liga Portuguesa na temporada 24-25, a nota média de 6,61, digamos que não é a melhor temporada da carreira do Arthur Cabral. O mapa de calor dele aqui com poucos toques na bola, né? Até porque teve pouquíssimos jogos, foram 21 jogos, mas somente 2 iniciando, e em média jogando ali 19 minutos dessas partidas. Então na maioria dos jogos ele entrava no finalzinho do jogo. 2 gols marcados somente pelo Arthur Cabral, 4 grandes chances de gols perdidas e uma conversão de gols em 11%. Um gol de dentro da área e um gol de fora da área do jogador, um gol com a perna direita e um gol com a perna esquerda, que é algo positivo do Arthur Cabral. Ele é um jogador que finaliza bem com as duas pernas e também sabe fazer gols de cabeça. Então assim a gente pode dizer que ele tem vários tipos de finalização. Nenhuma assistência, 2 grandes chances de gols criadas pelo Arthur Cabral nessa temporada atual. Definitivamente são poucos minutos jogados para a gente ter uma análise completa dele. Na temporada 23-24, jogando também pelo Benfica, né, que foi a temporada que ele foi contratado, uma nota média melhor de 6,84, fez sim alguns bons jogos, né, o Arthur Cabral, bastante movimentação do jogador, não é aquele centroavante que fica paradão lá dentro da área, mesmo que a morfologia dele, né, o corpo dele diga que ele é um jogador mais paradão, até pela altura, por ser um cara mais pesado, ele sabe jogar também pelos lados do campo, sabe abaixar aqui para gerar espaço para os outros jogadores de meio, de ponta, infiltrarem também dentro da área. Foram 28 jogos, 13 iniciando do Arthur Cabral, 6 gols marcados por ele, nenhuma assistência, mas 2 grandes chances de gols criadas pelo jogador. O percentual aqui de acerto de passes dele ok, né? 4,6, com 70% de acerto nesses passes no terço final, que é onde realmente importa para um atacante. A gente vê aqui os números dele defendendo: bolas recuperadas por jogo 1,5, dribles bem-sucedidos 0,6 com 50% de êxito, disputa de bolas vencidas 2,4 com 36% de êxito, duelos ganhos no chão 1,5 com 37% de êxito, e duelos aéreos ganhos 0,9 com 34% de êxito, perda de posse de bola 5,4 do Arthur Cabral. Ele se destacou mesmo foi jogando na Fiorentina no campeonato italiano. Você vê aqui que na temporada 22-23 foi uma temporada melhor dele, né? Uma nota média de 6,87, com aqui essa movimentação dele caindo bastante até pelos lados do campo, mas bastante presença diária também do Arthur Cabral. 28 jogos, 15 como titular, 8 gols marcados e uma assistência do jogador. Foi aí que ele foi contratado pelo Benfica, mas acabou não conseguindo desempenhar o mesmo futebol que ele jogou na Itália e em Portugal. É assim que joga Arthur Cabral, centroavante que o Botafogo vai contratar, provavelmente para o lugar do Igor Jesus. Arthur Cabral é um centroavante de uma boa mobilidade, ele é um cara que sabe marcar gols quando está dentro da área, tem uma boa presença de área, mas é um jogador que, digamos, também sabe sair da área para jogar. Esse lance aqui ele vai dominar e vai finalizar com apenas 2 toques, né? Uma chapada bonita aí do Arthur Cabral, definindo bem, é algo que eu gosto nele, que ele define bem com as 2 pernas. Aqui tu vai ver o Arthur Cabral utilizando bem o corpo para fazer um pivô, dá um drible e marca um belo gol com a perna esquerda. Bonito gol, golaço do Arthur Cabral, debaixo das pernas do goleiro. Mais uma vez, vencendo o duelo aí no 1 contra 1, né? Que é algo que ele sabe fazer bem. E marcando o gol com a perna esquerda, que é a sua perna não preferida, a sua perna não dominante. Para um jogador ser um grande centroavante, ele tem que ter vários tipos de finalização, saber bater de esquerda e de direita, também fazer gol de cabeça. Aqui a gente viu um desmarque, né, do Arthur Cabral de ruptura, saindo no momento certo para não ficar impedimento, e depois uma finalização dele de bicicleta, bem bonito, gol marcado pelo Arthur Cabral. Mais um gol bonito marcado por ele, nesse caso aqui com a perna esquerda. Então você vê que é um cara que faz gol de direita, faz gol de esquerda também. E aqui uma cavadinha para cima do goleiro, cavadinha bonita do Arthur Cabral. Gol de cabeça dele agora, né? Não gol, na verdade, a bola vai pegar no travessão, mas uma boa finalização dele de cabeça, que é algo que ele também sabe fazer. Eu vejo assim o Igor Jesus também como um atacante bem completo, porque o Igor Jesus faz gol com os pés, mas também faz muito gol de cabeça o Igor Jesus, apesar de não ser tão alto como é o Arthur Cabral. Aqui ele vai descolar um pouquinho da área, né? Sai da área e vai mostrar que tem essa habilidade jogando fora da área. Utiliza bem novamente a perna esquerda para fazer um passe. Aqui um golaço do Arthur Cabral de média e longa distância, olha só. Ele saindo daquela referência, tirando a referência dos zagueiros para jogar uma zona mais morta e depois marcar um golaço, né, com chute de média e longa distância. Agora um gol dele novamente de cabeça, cravando de cabeça, aí o Arthur Cabral vai ganhar bem no corpo do zagueiro, ajeita e mete
essa bicicleta. Então ele é um cara que sabe também improvisar finalizações, dependendo ali de acordo com o que tá pedindo o lance. Saindo da área novamente, agora jogando pelo lado esquerdo. Sai do primeiro, sai do segundo, prende essa bola. Então é um cara que também sabe cair pelos lados do campo. Sabe sair dessa referência para gerar espaço para outros jogadores, de meio, de ponta. E apesar do Arthur Cabral não ser um jogador de extrema velocidade, isso é claro, pelo corpo dele e tudo mais, ele é um cara que tem até um bom arranque, não é um jogador que vai te deixar sem essa opção de ruptura na última linha, ele sabe fazer isso também. Finalização com a perna direita, domina, bate bem, olha aí, uma chapada no ângulo, golaço do Arthur Cabral. O que falta nele é reencontrar esse bom futebol. Um ótimo passe aqui de calcanhar do Arthur Cabral, no qual ele sai novamente da referência lá da área para gerar esse jogo, funcionar como um falso 9 em alguns momentos, como gostam de falar. Pela esquerda, dá o tapa para o companheiro, vai pedir para receber e de primeira finalizando para marcar o gol, que é mais uma boa finalização dele, né? E é o terceiro gol de bicicleta do Arthur Cabral no vídeo, então ele é um cara que gosta de fazer uns golzinhos de bicicleta, hein? Gol com a perna esquerda, cara. Gol com a perna esquerda do Arthur Cabral. Sabendo utilizar as duas pernas para finalizar é algo muito positivo para um centroavante, porque vários centroavantes fazem gol de uma maneira, gol de cabeça, só gol com a perna direita. Agora o Arthur Cabral ele tem esse ponto positivo nele. Sabe bater bem com a perna esquerda também o Arthur Cabral. Lance aqui, ó, ele vai arrastar um zagueiro com ele, saindo dessa referência lá de dentro da área para a ultrapassagem do seu companheiro que vai ocupar esse espaço, e ele vai fazer um lance bem bonito aqui, um lance bem plástico. Ele tem essa característica legal de saber jogar de letra, sabe jogar de calcanhar, sabe jogar também de primeira e utiliza bem o seu corpanzil aí para se livrar da marcação dos adversários, o Arthur Cabral. Bom lance dele, saindo na ponta, mostrando que tem essa habilidade também. Novamente vai descolar aqui para jogar pela ponta do campo e conseguir servir o seu companheiro com uma boa assistência, o Arthur. O Botafogo pode ficar com dois Arthurs aí no ataque, né? Bom passe dele, agora um gol de cabeça. Mostrando que sabe também cravar de cabeça, que é o famoso gol de centroavante, se posiciona bem. Marcando gols de pênalti o Arthur Cabral. Bola para um lado, goleiro para o outro. É um ponto legal dele, é um bom marcador de pênaltis o Arthur Cabral. De novo, bola para um lado, goleiro para o outro. Aí, no caso ali, o goleiro ficou parado, né? Esperando ele tomar a decisão. Sai da área, balança bem, né? Tem um bom drible o Arthur Cabral. Domina, tira muito bem a marcação. E aqui mostra que ele não é um cara fominha. Vai servir o seu companheiro para fazer o gol. Ó, sai aqui da referência e vai dar um toque de calcanhar, mostrando sua inteligência e visão periférica. É um bom atacante. Eu só não acho que é nível Igor Jesus, mas é um bom atacante. Vai encaixar bem no time do Botafogo pelas características que ele tem similares ao Igor Jesus, apesar de ser um pouco mais pesado. Mas tem características similares e também é muito habilidoso o Arthur Cabral. Então ele pode se encaixar no time do Botafogo, do técnico Renato Paiva. Gol de cabeça dele novamente. E aí gol de centroavante. Gol de cabeça de novo aí do Arthur Cabral. Muitos gols dele de cabeça de jogadas de escanteio. Tu vê que ele não precisa subir tanto, mas consegue tirar sempre do goleiro de cabeça. Agora é importante o cara conseguir sair para essa puxada de contra-ataque. Ou você vai conseguir encontrar um passe, ou você vai realmente chamar essa falta para tirar o time lá do desafogo lá de trás. Saindo da área, novamente jogando pela esquerda, e vai encontrar uma boa fatiada lá para o lado oposto. Inversão de corredor. Protege bem, faz bem o pivô Arthur Cabral. E para finalizar esse golaço dele aqui de letra, que é algo que a gente viu lá no início do vídeo. Esse ataque é a primeira trave do Arthur Cabral, consegue utilizar bem o corpo para manter o adversário longe, e aí no improviso, como a bola veio de calcanhar, ele vai lá e faz um bonito gol. Então esse Arthur Cabral, possível reforço do Botafogo, bom jogador, mas que precisa reencontrar o caminho das boas atuações para ser importante no Glorioso. Beleza? Gostaram do vídeo de hoje? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Eu fico nessa, abração do Francesco, é nóis, fui! Depois de perder Igor Jesus, que vai jogar pelo Nottingham Forest, da Inglaterra, o Botafogo sabia que precisaria contratar um substituto e iniciou a busca no mercado da bola, aceitando desembolsar uma boa quantia. Em decorrência disso, após um contato inicial feito nos bastidores por John Textor, o time de General Severiano está muito perto de fechar a contratação de Arthur Cabral do Benfica, que tem passagem por Palmeiras e Ceará. Segundo informações divulgadas pelo portal Goal,
Os cariocas teriam feito uma proposta oficial de 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de bônus em caso de metas atingidas. Porém, logo de cara, os portugueses que aceitaram liberá-lo mediante pagamento pediram 13 milhões de euros fixos mais 2 de bônus e as partes estão negociando. Diante disso, a intenção do Glorioso é resolver tudo da melhor forma possível e com rapidez, justamente para fechar a contratação no máximo até o dia 10 de junho, para conseguir inscrevê-lo no Super Mundial de Clubes. Importante lembrar que, além de Arthur Cabral, o Botafogo tem negociação muito bem encaminhada com o Joaquim Correia, que estava na Inter de Milão, justamente para deixar o setor ofensivo com bem mais qualidade. Se não bastasse isso, existem conversas em andamento com Luka Jovic, que estava no Milan. O estrangeiro, inclusive, teria gostado da possibilidade de vir ao Rio de Janeiro, mas ainda não há nada avançado. E você, torcedor, o que acha da situação de Arthur Cabral? Deixe sua opinião nos comentários.